Queridos, estamos felizes pelo que o Senhor tem realizado nesses dias, né? Deus é maravilhoso. Quero me apresentar, sou o pastor Luciano, casado com a pastora Rose, e temos nos envolvidos no culto Noite de Glória e também na intercessão. Nos cultos Noite de Glória, a gente tem buscado a importância da oração de renúncia e como é importante a gente renunciar, sabe? Quando nós rejeitamos e renegamos todas as coisas que têm nos oprimido, nós abrimos espaço para receber as bênçãos de Deus. Temos praticado essa oração de renúncia, temos também orientado as pessoas que temos atendidos através dessa oração de renúncia também. Temos visto testemunhos que as pessoas têm experimentado e quando nós rejeitamos o mal, estamos prontos para receber tudo que Deus tem para cada um de nós, querido. Amém? Eu gostaria que, se você trouxe seu celular, aí, amém? Pegue na sua mão, faz favor. Um minutinho só. Graças a Deus. Quantos tem aplicativo da Bíblia aí no teu celular? Levanta assim. Amém? Glória a Deus, a maioria, né? Amém, querido? Guarda seu celular aí, porque no meio dessa mensagem eu vou falar algo muito especial para você glorificar a Deus através desse dispositivo, glorificar a Deus em oração, tá bom? Fica atento então. Querido, então abra seu aplicativo, né? Abra a Bíblia aí no seu celular, graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite um texto. Eu estou acelerando um pouco, porque de manhã acabou passando um pouco do horário e temos bastante coisas para falar. Mas mantenha aberta a Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, ok? Glória a Deus. Todos abriram, conseguiram? Isso aí. Deus é maravilhoso. Antes de ler esse texto, eu gostaria de saber quem está nos visitando aqui pela primeira vez. Você que está conosco pela primeira vez, levanta a sua mão assim. Seja bem-vinda, querido, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu irmão, amém? Veio de longe, né? Chegou cedo aí, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Querido, fica com a mãozinha levantada assim, por gentileza. Os irmãos vão trazer uma família lá atrás também, vão trazer um vale presente para vocês se retirarem no final, ok? Levanta a mão onde você está, fica com a sua mão levantada, que o irmão vai levar para você um vale presente. Tem aqui, irmãos, aqui um senhor aqui na frente, uma família lá atrás, amém? Outra família lá atrás, aí do seu lado, ok? Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, mais uma irmã lá no cantinho. Sejam todos bem-vindos, se sintam recebidos com muito amor aqui na casa do Pai, querido. Vocês são preciosos para o Senhor, graças a Deus. Você abriu a palavra do Senhor aí no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Disse: havia numa cidade um certo juiz, em que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como está esta viúva me molesta, me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bem, querido, vamos orar uma vez mais. Pai querido, nós queremos honrar a sua presença. Queremos dizer obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor, pela tua bondade. Por isso, Senhor, aquieta a alma, aquieta o espírito, dai ordem aos teus anjos, Senhor, a respeito de cada um de nós nesta casa de oração.
Seja paralisado, Senhor, tudo, Senhor, que se opõe à plenitude do Evangelho, Senhor, à sabedoria de Deus. Nós queremos declarar, Senhor, nessa noite, Senhor, uma graça e um favor do céu sobre a vida de cada um de nós. Flui, Espírito Santo, nos ensina todas as coisas, somos dependentes do Senhor e nos instrui em toda a verdade e justiça. É o que nós te pedimos. Amém. Amém, queridos? Queridos, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito pelo mesmo autor, o Lucas, e este Lucas, ele não era discípulo dos 12 apóstolos, ele não era um dos 12 apóstolos, ele era um discípulo de Jesus, mas não era um dos 12 apóstolos. Lucas, ele é um médico, e ele também, há um consenso entre a teologia que Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo anterior ao capítulo 18, nós vemos no capítulo 17, que Lucas relatando, nos primeiros versículos, Jesus ensinando aos seus discípulos acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e do servo inútil. Nos versículos seguintes do capítulo 17, nós observamos a cura de 10 leprosos, e os versos finais deste capítulo 17, nós vemos ele falar a respeito da vinda súbita do reino de Deus. Mas em especial no capítulo que nós vamos tratar nessa noite, que é o capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, nós lemos que ele contando uma parábola de um juiz iníquo. É importante observar que isso, queridos, que esta parábola, ela é um ensinamento a respeito da oração. No primeiro capítulo ali, ele mesmo diz, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Também nessa parábola nós temos dois personagens, a viúva e o juiz. Agora no verso 2, mostra o grau de iniquidade desse juiz. Ele era um homem que não temia a Deus, ele não respeitava ninguém, e nem respeitava também os homens. Ele realmente era um homem mau, ele era um homem perverso. No verso 3, nós temos a viúva sendo citada como uma pessoa que está sendo perseguida, oprimida. Ela tem um adversário, ela tem um antagonista, ela tem um opositor à sua vida. Sabe, essa viúva naquela época, era uma situação muito difícil, se ela teria perdido seu marido e não tivesse filhos, ela estava à beira da miséria, e até mesmo ela era submetida a todas as leis de punições civis da época, até mesmo a sua vida poderia ser tirada, por situações que poderiam acontecer. Ou seja, essa mulher, ela não tinha como ela se defender por ela mesma, ela precisava que alguém pranteasse a causa dela. No verso 4 ao verso 5, esse juiz não queria atender, mas ele não queria atendê-la, porque não tinha nenhum compromisso com ninguém, mas como ela persistia, diga persistia, ela então incomodava aquele juiz, ela constantemente clamava, ela sempre procurava ele para atender a sua causa, a sua petição. Por conta disso, esse juiz então decide fazer justiça para com ela. E ele não teve essa decisão porque ele realmente decidiu atendê-la, mas ele teve essa decisão porque aquela mulher o importunava muito, e ele não queria mais ser incomodado, era justamente por isso que ele ia atendê-la. Sabe, no verso 6, Jesus chama a atenção dos discípulos para este ponto em especial, dizendo: olha, ouvi o que o injusto juiz disse? Vocês ouviram o que esse injusto juiz disse? Jesus chama a atenção para mostrar que esse juiz, ele era mau, e mesmo assim atendeu o clamor daquela mulher. Sabe, no verso 7, Jesus então faz uma pergunta àqueles discípulos, dizendo: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? E Ele mesmo responde no verso 8, dizendo: digo-vos que depressa fará justiça. Então ele termina essa parábola com a pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará a fé na terra? Sabe, queridos, Charles Spurgeon, ele disse: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. João Calvino, ele disse: a oração é um antídoto para todas as aflições do homem. John Wesley, ele disse: a negligência da oração é um grande obstáculo para a santidade de Deus. Sabe, queridos, dito essa abertura do que nós vamos falar hoje,
eu gostaria de falar com vocês sobre o que nós estamos falando neste mês de setembro, que é um mês de um avivamento do poder de Deus. Para experimentarmos um avivamento, experimentarmos um poder de Deus, nós devemos entender que a oração é o poder democrático de Deus. Repita comigo isso, diga: a oração é o poder democrático de Deus. Glória a Deus. Sabe, eu ouço muitas pessoas dizendo assim: ah, Deus não me ama, Deus não atende a minha oração, Deus ama mais uma pessoa do que a outra. Muitas vezes pensamos dessa maneira, muitas vezes imaginamos dessa forma. Quando você começa a orar a Deus, você vai descobrir que isso é uma mentira. Deus não ama mais uma pessoa que a outra. É possível observar que há pessoas que batem mais na porta, persistem mais para com Deus. Há pessoas que insistem mais a respeito disso. Sabe, no verso 1 do texto que lemos de Lucas, capítulo 18, Jesus usa uma parábola para ensinar os seus discípulos sobre esse dever importante de orarmos, e não orar somente um dia, não orar somente uma estação, mas orar sempre. Sabe, tem pessoas que oram por um propósito e esquecem, e dizem: ah, eu já orei, Deus sabe o que eu preciso. Não, nós precisamos persistir na oração, persistir no que Deus quer para nós. Sabe, tem gente que entrega todos os dias, ela todos os dias entrega a sua causa, as suas dificuldades, os seus problemas, em oração diante de Deus. E como isso é poderoso, tem pessoas que não correm para os seus advogados, mas primeiro correm para o justo juiz, que é Jesus. Tem pessoas que não correm primeiro para os bancos pedir dinheiro emprestado, mas primeiramente correm para o provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Sabe, tem pessoas que elas não correm para a terapia, para a psiquiatria, para os médicos, mas primeiro correm para os médicos dos médicos, reis dos reis e senhor dos senhores, o Deus que mesmo afirmou no Êxodo capítulo 15, eu sou o Deus que te sara. Glória a Deus. Essa palavra que Jesus nos explicou e nos revela, ela revela o que? O poder de Deus o poder democrático de Deus através da oração, querido. Uma experiência que eu tive na minha vida através da oração. Eu olhava no passado aqueles homens que pregavam tremendamente aquelas mensagens maravilhosas, e hoje, como nós olhamos nos YouTubes da vida, homens e mulheres pregando palavras tremendas, palavras que muitas vezes você fala: uau, que revelação poderosa, que legal isso. E eu ainda, recém-convertido, eu ainda ouvia lá na Rádio Marumbi, na Mateusiense, né? Ali falando, aqueles pregadores, tinha aquelas mensagens, eu gravava numa fita para ouvir depois, porque não tinha como reprisar, como hoje, YouTube. Então, eu ficava ali, ia nas locadoras, locavam fitas dos pregadores da época, e eu ficava admirado, eu queria também ter aquela revelação, eu queria saber daquela forma, e eu comecei a orar a Deus, e num determinado momento que eu estava orando, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Ele disse desta forma: o mesmo lugar, o mesmo ambiente que esses pregadores recebem essas palavras e entendem essas revelações, você também tem acesso, porque o meu Filho abriu um novo e vivo caminho, para que todo aquele que nele crê, acesse esses lugares da graça de Deus. Sabe, não tem pessoas melhores ou maiores, existe um lugar democrático, um lugar que é para todos nós, se nós dobrarmos o nosso joelho e buscarmos em oração. Deus revela os seus mistérios. A Bíblia diz que o Espírito que conhece o coração do Pai, quando nós oramos a perfeita vontade do Pai, Ele revela o coração do Pai, a perfeita vontade no meu espírito, no meu coração, quando nós oramos em línguas, quando nós buscamos a Deus intensamente. Sabe, a oração é o poder democrático de Deus, porque não importa de quem você é filho, não importa a cor da sua pele, não importa quanto tempo você tem de cristianismo, não importa a quantidade de recursos ou bem que você possa possuir, não importa se você é bonito ou está bem vestido, não importa a esfera de influência que você possa influenciar, o que importa é que se você dobra o seu joelho de dia e de noite, esse mesmo Deus te atende. Aleluia! Quando buscamos constantemente a Deus em oração, nós clamamos a Jesus, Ele abre esse vivo e novo caminho para nós. Buscar a presença de Deus, a revelação do Espírito Santo, querido.
Por que nós devemos fazer isso? Porque isso é que vai mudar o nosso destino, é isso que vai mudar a nossa eternidade, é isso que vai mudar a realidade aqui na terra, e vai mudar a história, a minha história, a sua história e a história da nossa família. A oração é muito poderosa, e Deus é justo, aleluia. Deus nos conecta poderosamente com pessoas. Sabe como é importante você ter amizades, ter conexões fortes, como isso é bacana, sabe, tem muitas pessoas que conseguiram um bom emprego por causa de uma conexão forte, sabe, tem pessoas que chegaram em lugares altos, porque tiveram boas amizades, conexões fortes, isso é muito poderoso. Mas entenda uma coisa, Deus sabe que nem todos têm conexões de amizades que possam te suprir em todas as áreas, sabe, você não vai ter amizades que possam te suprir em todas as áreas da sua vida. Talvez você tenha conseguido um emprego porque alguém te indicou, talvez você tenha conseguido um tratamento médico porque alguém orientou você, ou te deu uma ajuda, mas uma coisa é certa, nós não teremos as amizades suficientes para suprir todas as nossas áreas da nossa vida. A oração é poderosa porque ela tem a conexão com o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem o poder de tirar reis e colocar reis, aquele que tem autoridade em todas as conexões, aquele que pode te levantar e te colocar nos lugares altos. Queridos, a oração é poderosa porque no Salmo 113, no verso 7 e 9 diz: Ele tira do pó o abatido, do monturo necessitado, para assentar junto aos príncipes, sim, aos príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos, aleluia, glória a Deus por isso. Eu estou meio rápido porque é muita coisa, amém? Está recebendo aí, irmão, amém? É no 2 aqui, amém? Essa é a maior conexão que você possa ter na sua vida, querido, é a conexão com o Espírito Santo, aleluia. A oração é o poder democrático de Deus, porque a oração trata o que o médico não trata, a oração tranquiliza o que nenhum ansiolítico pode tranquilizar, a oração revela o que nenhum detetive pode investigar, querido. O que eu estou querendo dizer é que existe um lugar que tudo que você precisa, que é de graça, é democrático, está disponível para todos nós. Escute isso, querido, você não precisa agendar um horário, como você vai a um médico, se você dobrar o seu joelho, ele te atende. Sabe, você não precisa ter uma indicação para achar esse emprego que você precisa, se você dobrar o seu joelho, ele te atende. Você não precisa ter dinheiro para ir a um spa descansar, ter ali um tempo para organizar a sua mente, se você dobrar o seu joelho, a paz e o refrigério de Deus te envolve. Ele mesmo disse: eu sou a porta, e quem passar por ela encontrará paz e descanso, aleluia. Observe, querido, de forma alguma eu estou desfazendo da importância dos profissionais, não, eu não estou dizendo isso, nós devemos buscar os médicos, sim, não estou dizendo que você não deve buscar. Se você está ansioso, se há algum problema de saúde, realmente busque um profissional de saúde. Eu estou dizendo é que existe coisas que é de graça e é democrático, está disponível a todos nós, tudo que você precisa está disponível. Quando você dobra o seu joelho, você acessa os melhores planos médicos, você acessa os melhores empregos, você acessa os melhores lugares de descanso, que já tudo está preparado para você, quando você busca a presença de Deus, que é a revelação do Espírito Santo no teu espírito. Querido, sabe, talvez você deve perguntar assim: pastor Luciano, então o que eu preciso? Você precisa querer usar o tempo que Deus deu igualzinho para todos nós, para dobrar o seu joelho de dia e de noite, e jamais acordar sem falar com o Espírito Santo, e jamais se deitar sem falar com o autor e consumador da sua fé. O tempo que é igual para mim e para você, você deve usá-lo para buscar a presença de Deus, e falar com Ele. A oração, querido, não é você ser um religioso, não é você ser uma pessoa religiosa. Existe uma diferença de você orar e rezar. Quando você reza, a palavra rezar vem do latim recitare ou recito, que significa pronunciar, formular, repetir.
aplicar-se a preces prontas, de autoria de terceiros, e você repete sem entender o que você está falando. Rezar é você repetir uma oração que você não sabe o sentido dela e não entende o que ela está dizendo. Olha que interessante isso. Tem muitas pessoas que rezam, repetem a oração sem entender. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, amém? E a oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Você sabe que tem pessoas que oram essa oração e não perdoa? Alô? Ele diz assim, a oração do Pai Nosso fala sobre nós recebermos, agradecermos ao pão nosso de cada dia. O pão nosso, como o pastor Iverson falou aqui, é o sustento que Deus te dá, é a provisão que Deus te dá diária. Sabe que tem pessoas que murmuram pelo que tem, não agradecem pelo alimento? Então quando você ora o Pai Nosso e não o pratica, você está rezando, mas quando você entende o sentido, e no seu coração você expressa o sentimento, então você está orando. A diferença de oração e reza é justamente, a oração expressa o sentimento do seu coração para com o Pai, a reza você repete algo que você não entende. Nós temos praticado nos nossos atendimentos a oração de renúncia. Sabe, eu tenho aplicado isso nos atendimentos, orientado cada pessoa que eu atendo a praticar essa oração. E a oração de renúncia, ela é algo que você se relaciona com Deus em oração, é um caminho, é um guia, é uma direção, mas ela não é algo que você deve ter como um amuleto. Certo rapaz estava falando, depois do que eu atendi ele começou a fazer a oração de renúncia, e estava fazendo já fazia uma semana. O medo que ele tinha foi embora, as incertezas que ele tinha no coração começaram a ficar menores, mas num determinado momento que ele estava fazendo essa oração, veio uma voz no seu coração, no seu espírito, e diz assim: o que você está fazendo é uma reza, você está fazendo uma reza todos os dias. E daí ele veio me questionar e falar a respeito disso, e eu comecei a explicar a ele, que a oração de renúncia você tem que interagir com ela. Ela faz perguntas para você, e você tem que falar o que o seu coração está sentindo. Sabe, quando nós não sabemos orar, nós precisamos ter um caminho, uma direção, precisamos aprender. Sabe, se não treinarmos a renunciar, não treinarmos a oração, certamente nós não conseguimos ter uma atitude correta, mediante as dificuldades da nossa vida. A diferença da oração de renúncia é que ela é somente um caminho, uma direção, ela expressa a Deus os seus sentimentos, e não somente você repete uma reza, mas você fala o que você também está sentindo a Deus. Então ele continuou e tem tido vitória a respeito disso. Em Romanos 14, 23, diz que tudo que não prover da fé é pecado. Diz que tudo que não prover da fé é pecado. Querido, tudo que não é fé é pecado. Você deve aplicar a sua fé. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, querido, você precisa aplicar a sua fé em cada oração. Você precisa crer no que você está orando. Você precisa saber do que você está orando. Não é somente palavras ao vento. É você saber que você tem um Deus poderoso que pode mudar todas as coisas. É você entender no seu espírito que as palavras que você está pronunciando são sentenças, são direções, são momentos de altamente mudança. Eu tenho falado no time de intercessão que o intercessor, ele é uma pessoa do futuro. Ele é uma pessoa que está no futuro, querido. O intercessor, ele não está vendo o presente, ele está vendo o futuro, porque quando ele está orando por alguém que está doente, ele está dizendo: Deus, eu vejo essa pessoa curada, eu vejo essa pessoa sendo transformada. Quando ele vê aquela pessoa que é drogada, ele está dizendo: Pai, eu vejo essa pessoa sendo liberta, sendo, Senhor, restaurada a sua vida. Quando ele está vendo um casamento que está sendo falido, ele está dizendo: Pai, eu estou vendo o Senhor intervindo a favor desta casa, desta família, para trazer novamente solução neste casamento. É alguém que está vendo além do que a realidade está te mostrando. Então é uma pessoa do futuro. Nós olhamos que esses homens de Deus que buscaram a presença de Deus, eles não estavam só buscando o seu tempo presente, mas estavam falando de coisas do futuro. Aleluia. Sabe, a mulher, ela ali nessa parábola que Jesus nos ensina, ele revela a importância de nós repetirmos a oração.
Aquela mulher, ela ia diante daquele juiz, ela não ia todos os dias com uma causa nova, ela não ia com um pedido novo, todos os dias ela insistia com aquele juiz, com o mesmo pedido, sabe? Então você não deve pedir somente uma vez, você deve permanecer no seu pedido, você deve clamar a Deus, perseverar a Deus, pedindo a mesma coisa. E aquela mulher, então, ela colocou ali diante daquele homem, todos os dias ela colocava as suas aflições, ela colocava os seus sentimentos, ela colocava o que abatia a sua alma, o que estava lhe incomodando, aquele adversário que era contra ela. Sabe, em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Devemos orar em qual momento? Devemos orar em todo momento, em toda estação, em toda hora. Orar não é ser um religioso, orar é conversar com Deus, que é o único que resolve qualquer situação que você possa estar passando. Orar é entregar para Deus todos os seus sentimentos, e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Aleluia. Agora observe, nesse texto de Lucas, ele diz que o juiz era um homem iníquo, ele era injusto, e ele concedeu o pedido daquela mulher. Imagine como Deus quer te abençoar nessa noite, se você hoje tiver um propósito de oração para colocar diante do Senhor. Imagine como Deus está ansioso para te abençoar, para prover todas as coisas, se você buscá-lo em oração. Em Mateus 11:12 diz: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino de Deus é arrebatado por esforço. Nada vem do céu, a não ser que você ative isso no céu, querido. Sabe, Daniel, ele começa a orar a Deus, ele começa a clamar a Deus, e Deus envia a Daniel a resposta. Daniel ativa através da oração a resposta do céu, e o céu responde. Elias, ele ora e vem fogo do céu, ele ora a Deus, e ele ativa em oração, e o fogo do céu desce. Os discípulos permaneceram em oração, e foram cheios do Espírito Santo, e sobre eles repousou línguas repartidas como as de fogo. Jesus nos ensinou em Mateus 7,7, dizendo: perdi e dar-vos-á, buscai e acharei. Aleluia, graças a Deus. O céu responde o que for ativado através da oração, querido. Milagres não acontecem por acaso, eles precisam ser ativados através da oração. Decida a partir de hoje ser mais violento na sua oração, querido. Decida a partir de hoje exercer mais força na sua oração, mais persistência. Procure ser uma pessoa mais perseverante na oração, sabe? Não se levante dali, permaneça ali, seja firme e constante da sua oração. Saiba que não existe nada que renove mais a sua alma, o seu espírito, do que é estar na presença de Deus em oração. Mas como aprender a orar? Talvez você deve me perguntar nessa noite: pastor Luciano, eu tenho dificuldade, eu não consigo orar. Querido, eu quero rapidamente te passar algumas estratégias para você ser aperfeiçoado na sua oração. Primeira estratégia que eu quero te passar nessa noite, querido: você deve fazer uma aliança com Deus. Como que você faz uma aliança com Deus? Você deve entender que Deus é um Deus de aliança, Ele tem uma aliança para conosco. Em Hebreus 8,6 diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Lá em Hebreus 10,17 diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade. Quando você faz uma aliança com Deus, quando você entrega a sua vida, você reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus lhe dá o direito de ser feitos filhos de Deus, e você faz parte do reino de Deus. Ele não olha mais as suas culpas, o seu pecado, mas Ele olha o sangue de Cristo sobre a sua vida, que te purifica e te limpa de todo o pecado, querido. Em João 1,12 ele diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Sabe, você passa de criatura para filho, você é tirado do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você é tirado do lamaçal de pecado e lodo e colocado num lugar alto e seguro. Isso é poderoso.
Você deve reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e desta forma você faz parte da família de Deus, e você tem acesso a tudo que Jesus conquistou para você naquela cruz. Você tem acesso à palavra, a palavra se torna revelada no seu espírito, você tem acesso à presença do Espírito Santo, você pede ao Espírito Santo e ele vem. Você tem acesso à autoridade de Deus para expulsar demônios e curar enfermos. Quando você tem uma aliança com Deus, você tem poder de Deus sobre a sua vida. As suas orações são respondidas, não mais como criatura, somente pela misericórdia de Deus, mas como filhos de Deus. O filho, ele é herdeiro de toda a promessa que o pai tem. Lá em Gálatas 4:7 diz: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia, glória a Deus. Segunda estratégia, querido, é uma estratégia de modelagem. Como que funciona isso, pastor Luciano? Essa é uma técnica de você aprender com o outro. Você aprende o outro fazendo, você aprende vendo o outro fazer. Sabe, querido, quantos gostam de cozinhar aqui, amém? Cadê os homens dessa casa, amém? Aí, homem cozinheiro, as mulheres, amém? É uma bênção. Todos nós sabemos cozinhar, fazer um arroz pelo menos, né? Não é muito saboroso cozinhar, mas eu gosto de cozinhar. Quando você faz um arroz, querido, você aprendeu como? A tua mãe deixou lá, frita o alho, põe 2 colheres de óleo, escreveu numa folha para você? É lógico que não, você viu ela fazer, e talvez você deve ter levado uns tapas quando você queimou o primeiro alho, quando você não pôs água no arroz, queimou o arroz, não é verdade? Porque você aprendeu fazendo, vendo a tua mãe fazer, aprendeu ali, olhando o outro fazer. Essa é uma técnica muito importante, porque quando você vê o outro fazer, você faz igual, você aprende. Quantos de nós temos filho pequeno, e o pai às vezes deixa o sapato, o filho põe os pés no sapato e sai andando, ou quando o meu pai, ele tinha um problema na perna, e ele mancava assim como eu estou hoje mancando, a minha filha quando pequena olhava meu pai mancando e ia atrás dele com a mesma perna, porque ela estava vendo, é algo que nós aprendemos dessa forma. Quando alguém está ao seu lado orando, querido, adorando, levantando as mãos, você passa a fazer igual. Quando se dá conta, você está orando mais do que antes, você está adorando como nunca você adorou, você está sendo incentivado e motivado por ambiente à sua volta. Sabe, querido, observe que de uma forma negativa isso também acontece no mundo. Sabe, tem pessoas que vão a um bar e de repente, daqui a pouco elas começam a beber. Tem pessoas que vão numa balada e o ambiente incentiva essa pessoa a dançar, a se prostituir. É simples desta maneira. A sociologia nos ensina que o homem é fruto pelo meio que ele vive. Ou seja, você aprende com as pessoas. Agora experimente frequentar as reuniões de oração, querido. Experimente entrar de cabeça nisso. Experimente estar na igreja, nos cultos. Este mês em especial é o mês de fevereiro, é o mês de setembro fire, mês do fogo. Esse mês, todas as sexta-feiras nós temos vigília. Semana passada nós tivemos, sexta agora, nós tivemos uma vigília poderosa. E eu estou ansioso pelas próximas vigílias, porque Deus está fazendo grandes coisas. Sabe, nós temos na igreja academia de oração de mulheres, academia de oração de homens, culto Noite de Glória, que é um culto voltado para a busca e a presença do Espírito Santo. Sabe, é um culto de cura, de libertação. Nesses ambientes você deve estar, deve ser influenciado para esses ambientes, para você ter uma vida de oração mais ativa. É importante você aprender dessa forma. Terceira estratégia, querido, é você montar um mapa mental. Sabe, como é difícil, muitas vezes a pessoa vai orar, ela dobra o seu joelho, fecha seus olhos, ela pensa no que ela deixou em casa, ela pensa na conta que ela tem que pagar, ela pensa em tudo, menos na oração. Então é muito difícil. Eu sempre ensino para as pessoas, primeiramente, aprenda a orar vendo o que você vê. Sabe, eu ensino inicialmente para as pessoas que não sabem orar, mas que você chegue na sua casa e entre pela sua casa, ore na sua mesa, coloque a mão na sua mesa e diga: Pai, obrigado porque o Senhor tem dado sustento. Aqui nós vamos ter comunhão. Na mesa é um lugar que nós vamos compartilhar um com o outro. Na mesa, Senhor, nós temos comunicação, nós olhamos um no olho do outro. Pai, eu te agradeço por essa mesa. Pai, as suas dispensas, abençoa as suas dispensas e diz: Pai, obrigado pelo sustento, obrigado pela provisão, obrigado pelo que o Senhor tem
tem feito. Vai na sua geladeira, abre a sua geladeira e agradece a Deus, e diz: Pai, obrigado porque aqui tem uma água geladinha, porque as coisas ficam bem conservadas. Vai no seu quarto e começa a orar: obrigado, Senhor. Vai no quarto do seu filho, ora pela cama dele: Pai, ele vai deitar, vai ter sonos maravilhosos, o meu filho tem uma mente brilhante, ele é capaz, ele é sábio. Vai no seu quarto, ora pela sua cama, pelos lugares onde você está entrando, você começa a orar pelo que você está vendo. Você está se movendo até o seu trabalho, comece a orar pelas pessoas que estão no trânsito, comece a orar pelo seu carro, comece a orar pelas coisas que você está vendo, e quando você vê, você está horas e horas orando. Isso é poderoso. Então, depois disso, você começa a ampliar isso. Você começa agora a formar mapas mental. Quando você começa a ler a palavra, você começa a ouvir pedidos de oração. E quando você olha, fecha seus olhos, você começa então a ser mais ativo nas suas orações. Quarta estratégia, querido. Lembra do celular que nós falamos? Amém? Com esse dispositivo, eu quero desafiar você. Eu estudando essa palavra, eu observei que o hinduísmo, querido, ele ora 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. O judeu, ele ora 3 vezes ao dia. O muçulmano, pasmem vocês, ele ora 5 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Alô? Então, fica tranquilo, tem solução, querido. Amém? Eu quero desafiar você, a você orar 7 vezes por dia. Amém? Você aceita esse desafio? É algo simples, querido. Você vai ativar no seu celular 7 lembretes, e esses lembretes vão lembrar você, a você orar, toda vez que o alarme tocar, você sabe que você vai orar, e esse lembrete você vai colocar embaixo desse lembrete, ali na descrição do lembrete, sobre o texto que você vai orar, e também o pedido de oração. Um exemplo, querido, lá em Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a sua misericórdia. E você vai orar a Deus: Deus, eu agradeço a Ti pela vida, pela Tua misericórdia ter se renovado sobre a minha vida nesta manhã. Amém? Viu que simples? Viu que fácil? Rapidamente você vai estar orando, e você está então praticando a palavra e também orando. Então, querido, eu não vou conseguir falar dos 7 lembretes, por isso eu quero te desafiar nessa semana a você não faltar o GC. Você está no GC, porque ali na folhinha do GC, no estudo do GC, eu vou estar liberando os 7 textos e os 7 pedidos de oração, e você então vai colocar nos horários que você achar determinado para você. Amém? Fácil? Você está comigo, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, a 5ª e última estratégia, querido. Eu quero pedir, você deve pedir ao Espírito Santo, sabe? Você deve clamar ao Espírito Santo. Tudo que você for fazer, querido, você deve pedir ajuda ao Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 diz: no mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos orar certo, querido. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Observe como é importante orar. Em Lucas 11, 1, diz assim: os discípulos falaram a Jesus: mestre, nos ensina a orar, nós queremos aprender a orar. Eles não pediram, nos ensina a fazer milagres, eles não pediram, nos ensina a como conquistar um melhor emprego, não, eles pediram: mestre, nos ensina a orar, porque eles entendiam que na oração tem tudo que você precisa. A oração tem tudo que você precisa, querido. Se não souber orar, nós não vamos receber os milagres. Lá em Tiago disse que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, e quando pedimos mal. Eles começaram a entender o poder da oração, e o poder de uma vida de oração é uma vida inteligente, é uma vida que traz resultados abrangentes. Imagina como muitas coisas seriam diferentes se o poder da oração que você está aprendendo hoje fosse soprado por todo o Brasil. Imagine quantos casamentos permaneceriam em pé por conta da oração. Pense quantas pessoas seriam levantadas por Deus para lutar por divórcio, para lutar por pessoas que estão nas drogas, para lutar por pessoas que estão com dificuldade na sua vida. Pense quantos suicídios não tinham sido evitados se as pessoas entregassem as suas dores, os seus sofrimentos a Deus através da oração.
Pense como você seria tremendamente usado por Deus mediante a sua devoção de oração, lá no seu trabalho, lá no seu emprego, na sua casa, na sua vizinhança, quando você está cheio do poder de oração. Sabe, quando alguém tem uma dificuldade, o que ela faz? Ela vai buscar alguém que ora. Aleluia. E você vai ser essa pessoa, amém? Querido, fica de pé no seu lugar. Querido, nós concluímos com isso que sem uma vida de oração, nós não conseguiríamos viver a plenitude da vida com Deus. Sem uma vida de oração, nós não conseguiríamos viver a intimidade de um relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então, querido, eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos onde você está. Você começasse a falar com Deus onde você está. Falar como estão os seus sentimentos, falar como está a sua vida de oração, sabe, falar com Deus neste momento, aí mesmo onde você está, olhar para dentro de você e falar: será que você não está tendo vitórias nessas áreas porque te falta orar? Sabe, perguntar para você: será que eu estou orando certo? Será que eu estou pedindo certo? Como está a sua vida de oração? Eu gostaria de fazer algumas chamadas, mas primeiramente, eu gostaria de convidar hoje aqui pessoas, perguntar a pessoas que estão hoje aqui neste lugar. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você que quer fazer uma aliança com Deus nessa noite. Você precisa somente levantar o seu braço onde você está. Você que hoje quer entregar a sua vida a Jesus e fazer uma aliança com Deus. Você hoje que quer reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Amém? Me ajuda, eu estou sem óculos, não consigo te ver direito. Querido, você levantou a sua mão, não consigo te ver. Vem à frente rapidamente. Eu quero orar por você. Vem à frente. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Venha rapidamente. Se tem uma pessoa do seu lado que quiser ajudar você, venha. Venha rapidamente, estou te esperando. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Mais pessoas. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Venha rapidamente. Eu não estou conseguindo ver a sua mão levantada. Venha rapidamente. Estenda as suas mãos para cá. Pai, eu quero orar pela vida do Senhor, da nossa irmã. Obrigado, Senhor, pelo coração dela, esse coração de entregar a sua vida ao Senhor. Pai, nesta manhã ela faz parte da família de Deus. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor hoje, Senhor, falou, Senhor, chamou-a. Bendito seja o teu nome, se cumpra toda a palavra que o Senhor tem sobre a vida dela. Pai, honra a vida da tua filha, que ela possa crescer com graça, com conhecimento, com sabedoria, ela possa, Senhor, fluir, que ela seja bem-vinda à família de Deus. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Querida, a Rose vai conversar com você, amém? Deus abençoe. Eu quero chamar outras pessoas neste momento. Eu quero também orar por pessoas, querido. E neste momento eu quero que quando você se identificar com isso, você venha rapidamente à frente. Eu quero também orar por pessoas que estão com dificuldades espirituais. Você não consegue orar, você não tem conseguido ter palavras nas suas orações, você não tem conseguido ler a Bíblia. Venha rapidamente. Você não tem conseguido fluir na sua oração, você não tem conseguido falar com Deus, sabe, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa mais envolvida, mas você não tem conseguido fazer isso. Eu quero orar por pessoas que estão aqui nessa noite, faz algum tempo já, estão distantes do caminho do Senhor, faz tempo que você está distante da comunidade, você está distante dos irmãos, e você está frio espiritualmente, você tem sentido um vazio no seu coração, você tem sentido falta de algo dentro de você. Saia rapidamente e venha aqui, eu quero orar por você neste momento. Saia do seu lugar e venha rapidamente à frente. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite, que querem ter uma vida de oração mais intensa, mais ativa. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que entenderam essa palavra e querem estar mais dedicados a esta vida de oração, buscando
buscar mais da parte de Deus, aprender rapidamente a orar ao Senhor. Saia do seu lugar e venha rapidamente. Eu quero orar também por pessoas nesta noite que estão passando por algum problema de saúde. Você está passando por algum problema, por alguma causa na justiça. Você está passando por alguma situação que você precisa resolver urgentemente. Venha rapidamente à frente. Eu quero orar nessa noite por pessoas que estão com dificuldades, Senhor, no seu casamento, no seu lar, na sua família. Você tem lutado, você tem buscado avançar, mas as coisas estão pesadas, estão difíceis. Venha rapidamente. O Deus, aquele que intervém ao nosso favor, Ele está nessa noite. Você que está no banco, eu acredito que você é um homem, uma mulher de oração. Por isso eu peço que você estenda as mãos para nós aqui na frente. Comece a nos abençoar agora nessa hora. Você que está aqui na frente, comece a orar. Comece a levantar a sua voz aí onde você está no banco. Estenda as suas mãos para nós. O calabaçando rabachora catalabassuria, lobassuria andalabachora alagai. Deus, nós queremos orar nessa noite. Aleluia. Aqui quero ficar. Sim, Deus. Sim, Deus. Nós estendemos as nossas mãos, ó Pai. Nós oramos por este homem, esta mulher, ó Pai, que não tem conseguido orar. Nós oramos, Senhor, por este jovem, por este adolescente. Pedimos a Ti, Senhor, incendeia o coração deste homem e desta mulher. Pai, que ele possa ter uma experiência poderosa com o Senhor. Meu Deus, nesta semana, fala com ele, fala com ela, Pai. Senhor, através das orações, nós queremos orar por pessoas que estão com dificuldades espirituais, pessoas que estão tendo perseguições espirituais. Pai, tem sonhos, tem visões. Pai, nós queremos declarar agora que haja um basta em tudo isso e ela possa viver, ó Pai. Oh, que passada, arabachora, catalabassura, o que o Senhor tem para a vida dela. Bendito seja o Teu nome. Pai, nós oramos por pessoas que também estão nos assistindo pela internet. Pai, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, pessoas que estão com algum problema neste momento. Alcança elas agora, Pai, com o Seu poder. Alcança elas agora com a Sua graça. Alcança elas agora, meu Pai, Senhor, com a manifestação da Sua glória. Entra nessa sala, entra nesse quarto, entra na vida dessa pessoa, Espírito Santo, e muda a sua sorte, muda a sua história. Pai, nós queremos orar nessa noite por pessoas que estão passando problemas de saúde. Pai, oro em especial pela minha mãe, Pai, que está com um problema no braço dela. Pai, prepara todas as coisas, cura, meu Deus, prepara os médicos se necessário, prepara todas as obras, Senhor. Nós clamamos, Senhor, nesta noite pelos enfermos, pelos doentes. Nós clamamos por aqueles que têm uma causa na justiça, por aqueles, Senhor, que têm dificuldades, Senhor, financeiras, Pai. Nós queremos declarar uma liberdade do céu, o Teu poder alcançando cada vida agora, tocando a cada um. Se você fala em línguas, passe a falar em línguas agora. Fale em línguas agora, fale em línguas. Se você ainda não fala em línguas, passe a falar agora. Pai, eu oro, Senhor, para que haja fogo no pé, Senhor, haja fogo no coração deste homem, desta mulher, haja fogo sobre a sua cabeça agora, e ele seja, Senhor, tomado pela Sua presença, pela Sua autoridade. Shakalabassoro Kodorobanácia.